Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso trabalho dentro de física aqui no Acerto dos Ponteiros com o Enem. E hoje a gente vai fazer uma sequência, um sequencial da aula passada. Vamos continuar falando de gravitação universal, ainda vamos falar um pouquinho da parte histórica dos conceitos, né? Só que dessa vez a gente já tem um sistema de mundo estabelecido. Antes a gente tinha dois sistemas, né, sendo trabalhados, o sistema geocêntrico, a Terra é o centro, o sistema heliocêntrico, o Sol é o centro, e a gente finalizou outra aula colocando a situação de que, realmente, certeza, o Sol é o centro do nosso sistema solar, e agora a gente vai fazer uma análise partindo dessa premissa, dessa ideia, né? Vamos falar de algumas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento ainda mais dessa ideia, do entendimento de como realmente o relógio universal funciona, certo? E nessa ideia, nessa sequência de ideia, a gente vai chegar vamos dizer assim, numa noção completa de como o nosso sistema solar e o universo como um todo funciona, né? Como que a mecânica aí se estabelece, certo? Bom, como a gente fez na outra aula, né, a gente analisou algumas pessoas e sua contribuição para a ideia. O primeiro na aula de hoje é apesar de que eu falei agora há pouco, a gente vai trabalhar a ideia do heliocentrismo, é um nome que baseava o seu conceito de mundo em cima do geocentrismo. Vocês vão entender por que ele está aqui, qual a importância daqui a pouquinho. O Tycho Brahe, né, que na época ele era o maior astrônomo observacional europeu do século XVII, era uma pessoa que observava o céu de uma maneira até então, como nunca ninguém tinha feito, o que ele fazia, a forma que ele observava o céu e como ele fazia os registros disso. Inclusive, aqui eu coloquei aqui como um item importante, que os registros que ele fez a respeito de como o nosso sistema, o universo como um todo funciona, né, não tinha precedente, nunca teve precedente como teve na situação que ele criou, tá certo? Nesse caso, a importância dele aqui, apesar dele defender o sistema geocêntrico, ele também aceitava que a Terra era o centro, a importância dele aqui é primordial porque a partir desse estudo dele, ele passou mais de 20 anos, praticamente todas as noites desses 20 anos, olhando para o céu, fazendo anotações, e a partir daí, essas anotações e esses registros é que embasaram, que deram vamos dizer, o caminho necessário para que, de uma vez por todas, a gente chegasse no heliocentrismo e provasse, tanto por ideias quanto por matemática, por equações matemáticas, por raciocínio físico também, a situação de que o heliocentrismo é o sistema verdadeiro, certo? Então, o nome do Tycho Brahe aqui, ele tem essa importância. Grande importância que, na verdade, se traduz numa segunda pessoa aqui, numa pessoa na sequência, que é Johannes Kepler. Esse alemão, né, ele utilizou esses dados que o Tycho Brahe havia estabelecido. Na verdade, ele só teve essa oportunidade porque ele escreveu alguns livros bem no início da sua carreira de observação, de ser astrônomo, e esses livros chamaram a atenção do Tycho Brahe, que, como eu disse agora há pouco, era o maior astrônomo da Europa naquela época, no século XVII. Mesmo o Kepler indo contra as ideias do Tycho Brahe, que eram ideias geocêntricas, e o Kepler defendeu o heliocentrismo, apesar dessa oposição de ideias, o Tycho Brahe gostou muito do trabalho do Kepler, chamou para trabalhar junto, né, na observação astronômica. Só que chamou para trabalhar junto, mas só para fazer mais o trabalho pesado, né? E a parte importante que Kepler se interessou muito, que eram esses dados observacionais, né? O Tycho Brahe segurou por muito tempo e não liberou esses dados. Só a partir do momento que Tycho Brahe morreu, é que o Kepler teve acesso à totalidade desses registros e, a partir dessa análise de dados catalogados, ele conseguiu entender como esses dados se organizavam, conseguiu aplicar matemática dentro dessa situação, na possibilidade, na tentativa até, de tentar explicar o sistema heliocêntrico de maneira a acabar com qualquer dúvida a respeito disso, né?
Por isso que eu coloquei aqui, ó, usou os dados para formular as suas leis do movimento do universo. São 3 leis que a gente vai ver na sequência e elas vão dar cabo de toda a noção de como o movimento planetário acontece, certo? São 3 leis importantes, que tem uma parte teórica que a gente tem que saber como funciona, tem uma parte matemática também, que às vezes até complica um pouquinho na parte matemática, mas em geral, essas leis ou essa noção de Kepler, né, que teve uma importância absoluta nesse real entendimento do sistema heliocêntrico, apesar de serem importantes, né, na parte matemática também, a maioria das vezes a gente vai fazer essa análise mais teórica de entender o funcionamento da coisa sem muito se preocupar com a parte mecânica de contas, ok? Bom, a chamada primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas, porque se você fizer uma lembrança da aula passada, a gente viu que em vários modos de analisar o universo e ver o universo, se colocava que os planetas, os astros, giravam ao redor, seja do Sol, seja da Terra, em formas de trajetórias circulares. E Kepler foi o primeiro a contestar isso. Falou assim, não, a trajetória não é circular. Por quê? Porque a partir dos dados do Tycho Brahe, ele começou a testar esses dados e o círculo praticamente não se encaixava aos dados. Até que ele procurou formas geométricas para tentar fazer com que aqueles dados funcionassem dentro de equações matemáticas. E a forma que ele encontrou geométrica para mostrar aqueles dados sendo concluintes de alguma ideia é a forma geométrica da elipse. Então, a ideia da primeira lei fica colocada da seguinte forma. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses nas quais ele, o Sol, ocupa um dos focos. Mais um detalhezinho que é importante a gente colocar aqui numa elipse existem 2 focos e a soma das distâncias aos focos é sempre constante. Se você não conhece, né, não trabalhou ainda isso em matemática, a parte da ideia da geometria da elipse, a gente vai colocar agora aqui um desenho de uma elipse, a gente ir vendo como é que a coisa funciona, para justamente na hora que a gente pensar num planeta girando em torno do Sol, você conseguir visualizar a coisa mentalmente. Bom, se você nunca se deparou com isso é uma elipse, é um círculo mais achatadinho, né, que você puxa nas pontas. A elipse, geometricamente, se eu dividir ela em 4 partes, nos cantos a gente tem o chamado foco. Então, quando colocou-se ali no texto da primeira lei, diz que a trajetória é elíptica, né? E o Sol ocupa um dos focos. Então, no desenho aqui, nos próximos que a gente vai ver, o Sol ele vai se colocar num desses focos. E a trajetória do astro, seja um planeta, seja um satélite, vai ocupar esse desenho da elipse aqui. Uma observação. Alguns planetas ou alguns astros, satélites, giram ao redor de um outro planeta ou de uma estrela com certas elipses que, na verdade, são quase circulares. Então, nesses aspectos, a gente faz essa aproximação, mas, em geral, são todas trajetórias elípticas. Para complementar a ideia, você continuar acompanhando ali, veja que eu medi 2 distâncias aqui, ó. A distância desse foco até o trajeto da elipse e do outro foco também. E nomeei A e B. Vou fazer a mesma coisa, acompanha ali, ó. E gerei C e D. No slide anterior, dizia que a soma das distâncias do foco até a trajetória na elipse é uma constante. E você vê que justamente aparece ali, ó. A soma desse A e B aqui é exatamente a mesma de C e D. Ou seja, as distâncias, a soma das distâncias é uma constante, certo? Bom, aqui você vê uma representação já mais próximo daquela ideia que a gente vai trabalhar em relação ao movimento dos planetas. Aqui você tem a representação do foco colocado do Sol colocado num dos focos e um outro astro, pode ser um planeta, que gira na volta. Nessa condição, tem um momento que o planeta ele está mais afastado do Sol. Nesse momento, a gente dá um nome especial, acompanha no slide aí o nome que a gente dá para essa posição, a gente chama de afélio. O que se construiu afélio? Justamente o ponto de maior afastamento entre o planeta e o Sol, certo? Para você não esquecer, afélio lembra de afastado,
mais longe, afastado, afélio, tá certo? Em contrapartida, olha para cá. Quando você tem a situação contrária, em que o planeta que estava lá na posição mais distante, no afélio, ele fez toda a volta dele, chegou nessa posição mais próxima, a gente dá o nome de periélio, próximo, perto, periélio. Entendeu? Então, só para reforçar, o periélio é justamente o ponto de maior aproximação entre o planeta e o Sol. Uma observação, coloquei ali planeta, mas pode ser um satélite, né? Pode ser até um cometa, um astro qualquer. Bom, a chamada segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas. Para a gente trabalhar essa lei, né, a gente tem que entender uma parte textual, que eu já vou colocar, e nós vamos tentar entender também a parte visual, através de uma animação, para você pegar direitinho o que é chamada, o que ele chamou de lei das áreas. Acompanhe aí no visual. Lei das áreas. O segmento de reta que liga o Sol a um planeta descreve uma área que é proporcional ao tempo de percurso. É meio difícil, às vezes, entender o que está escrito no texto, mas simplificando muito, a ideia é essa aí, ó. Um planeta, quando gira ao redor do seu Sol, percorre áreas iguais em tempos iguais, certo? Essa animação aqui tem o objetivo de fazer você entender esse processo. Veja aqui que o planeta aqui representando a Terra, ele está girando ao redor do Sol e a área que ele percorre, medido um determinado tempo, um certo percurso, até a posição do seu Sol, essa área que vai mudando de cor, você está vendo aqui, essa área é sempre a mesma. Por quê? Porque o planeta, para fazer esse movimento, ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Você vê pelas cores e nesse gráfico lateral que quando uma área se iguala a outra, começa uma próxima. De modo que as áreas são sempre iguais na mesma medida de tempo. Aqui a gente tem um contador aqui medindo o tempo também, para justamente mostrar que, para os mesmos tempos, as áreas percorridas, dadas pelas cores aqui, você vê que a cor fica trocando e tal, para mostrar que, apesar de que aqui ou nesse amarelo parece ser maior, mas a área medida é exatamente a qualquer outra área. Apesar de que às vezes a gente tem uma percepção de que uma área ali pelo desenho parece ser maior do que a outra, mas elas são todas iguais. Para justificar, e isso é feito através dos dados que o Tycho Brahe levantou, etc., e o Kepler conseguiu formular, a situação de que qualquer planeta que gira ao redor de um Sol, ou qualquer astro que gira ao redor de um outro astro de massa maior, que é sempre assim, o de maior faz os outros menores girarem em volta, né? Como a Lua gira ao redor da Terra, sempre o astro percorre áreas iguais em tempos iguais. É a chamada segunda lei. Bom, na continuação, essa terceira lei, ela vem fazer a parte matemática, porque até agora, a primeira e a segunda lei tem uma ideia mais teórica para nós, claro, para ele tinha a parte matemática de adequação dos dados à situação prática, né? Agora, a terceira lei, ela tem um pouquinho de matemática. A terceira lei diz o seguinte, ó, presta atenção aí, no visual. O quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Novamente, a gente tem uma frase que é difícil de entender. Esse raio médio que fala o texto, né, é a média aritmética entre as distâncias máxima e mínima do planeta ao Sol. Bom, esse texto aí, ele está exemplificado nessa equação. Essa equação é chamada lei dos períodos, a terceira lei de Kepler. Como que a gente lê isso aqui? Que é o que aquele texto representa? Aqui, esse T maiúsculo é o período de revolução, ou seja, o tempo que leva para o planeta girar em redor do seu Sol. Né? O tempo que leva para ele fazer uma volta. No caso nosso, nós levamos 365 dias. É o nosso ano terrestre, certo? Então, esse aqui é o tempo que leva para dar a volta em torno do seu Sol. Esse Rzinho aqui é o que ali no texto falou, é o chamado raio médio. É a média das distâncias relativas do afélio até o planeta e do periélio até o planeta. Se faz uma média desses dois valores. Esse valor vai ao cubo. O que Kepler reparou nos dados fornecidos por Tycho Brahe? Que para qualquer planeta, qualquer astro, qualquer cometa, satélite, o que seja, nesse universo enorme que a gente tem aí fora, qualquer um
que gira ao redor de um outro astro maior obedece essa regra, qualquer um. Se você pega o período, eleva ao quadrado e divide pelo raio ao cubo, todos esses planetas, todos esses astros que existem por aí, essa relação é sempre uma constante. Os valores são idênticos para todos os astros. Essa é a força da terceira lei de Kepler. E por isso, inclusive, ele ganhou muita fama porque mostrar essa relação não é simples, né? Ele teve que trabalhar muito. E uma coisa que ele imaginava no início do trabalho dele, que seria muito rápido, porque os dados eram muito bons em termos de qualidade e quantidade, isso demorou muitos anos até ele conseguir encaixar as ideias. É um processo bastante complexo. Para colocar essa ideia um pouco mais em prática e você perceber a situação como um todo, uma outra animação aqui mostra um planeta girando ao redor do seu Sol, você está vendo ali? E mostra justamente a situação de que quando o planeta está no periélio aqui, está vendo? Ele anda mais rápido, está vendo que ele anda mais rápido na animação? E quando ele está mais longe, lá no afélio, ele anda mais devagar. Isso é necessário para que ele tenha a segunda lei obedecendo. Áreas iguais em tempos iguais. Né? O raio médio, aquele R ao cubo que aparece, é justamente essa distância do afélio, mais essa distância do periélio, e feito uma média com essas duas distâncias. E essa situação aqui do desenho mostra a primeira lei, lei das órbitas, segunda lei, lei das áreas, e a constância que existe entre esse período de revolução e o raio de giro, né, de movimentação do planeta em redor do seu Sol. Tá certo? Para a gente poder, a partir de visualizar, ter uma noção melhor da situação, certo? Em física a gente precisa muitas vezes visualizar a coisa funcionando para poder até crer, né? É meio São Tomé, só vendo para crer. Só um minutinho para a gente trocar aqui. Bom, quando a gente analisa essa situação do movimento, Kepler fez essa análise pela cinemática, ou seja, analisou o movimento pelo movimento, como a gente falou lá no começo, nas primeiras aulas. Analisou a parte cinemática da coisa. Só que a partir daí a gente tem uma pergunta crucial a fazer quando a gente analisa o sistema solar, o nosso universo como um todo, que é a seguinte, ó, presta atenção na pergunta aí. E a dinâmica do movimento? Como que a dinâmica funciona, né? Ele está falando assim, ó, que tipo de força obriga os planetas a se mover segundo as leis de Kepler? O que obriga a Lua a ficar girando ao redor do Sol, da Terra e também, por consequência, ao redor do Sol? O que faz a gente ficar preso ao nosso Sol e a gente não sair perdido pelo universo afora? Né? Essa pergunta foi respondida um tempo depois por um cara que, ao meu ver, é um expoente maior de toda essa ideia física que a gente tem hoje, que é Newton. Newton deu a resposta. Quem vai ser responsável por segurar os planetas ao redor do seu Sol é justamente o que ele chamou de força gravitacional. O que a gente muitas vezes chama de peso, né? Força do peso, às vezes de uma maneira até um pouco errada, tecnicamente, mas é essa força gravitacional que segura tudo. Bom, olha para cá o visual, por favor. Newton conseguiu, né, a partir de fazer relações também, até inclusive com as 3 leis de Kepler, dados de Tycho Brahe, etc., conseguiu entender que na natureza todo corpo atrai outro corpo. Existe uma atração universal que é o que explica o movimento de um astro ao redor do seu Sol. Essa relação de atração entre os corpos é dada por essa equação, chamada equação da lei da gravitação universal de Newton, que é a equação da força gravitacional, onde F é G M1 M2 sobre D ao quadrado. A leitura que a gente faz disso é o seguinte, que a força gravitacional depende do produto das massas de 2 corpos que estão interagindo e depende inversamente do quadrado da distância entre eles. Esse G aqui, chamado constante gravitacional, é um valor fixo, né? Esse valor fixo, essa constante, ela tem um valor muito pequeno, justamente para mostrar que a força de atração que existe entre quaisquer corpos no universo, ela é muito pequena quando a relação entre as massas também é pequena. Por exemplo, eu não atraio o computador e o computador não me atrai, no sentido da gente perceber essa atração, né? Eu não atraio a TV, ela não me atrai, mas essa atração existe.
Mas por que a gente não percebe? Porque as nossas massas são pequenas e relativamente próximas. Agora, quando você pega uma massa de um planeta e compara com a nossa massa, onde a diferença é muito grande, essa força gravitacional começa a agir e em algumas situações de uma maneira bastante forte, certo? Essa é a chamada lei da gravitação universal. Para a gente aplicar essa situação, vamos fazer uma questãozinha, e como aconteceu na outra aula, eu vou falar de novo. Algumas questões relativas à gravitação universal, elas são muito extensas nos seus textos. Acompanhe essa aí, por favor. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo o qual a Terra seria o centro do universo, sendo o Sol, a Lua e os planetas girariam ao seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que: letra A. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Olha para cá, vamos comentar essa alternativa aí. É óbvio que não, né? Não é porque a ideia de Ptolomeu é mais antiga que ela é correta. No caso, Ptolomeu não traz uma situação correta porque ele defende o geocentrismo. E a gente sabe, de uma vez por todas, que é o heliocentrismo que é o raciocínio correto. Próxima alternativa. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Olha o comentário. Não tem nada a ver com política a situação, né? Ele fala de, só porque o Sol é o centro, o Rei Sol, que é uma coisa da história, da parte política, tem a ver com a situação. Tem nada a ver, tá certo? Próxima alternativa. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Mais uma vez, falso, né? Porque, como a gente viu ali que aconteceu com Galileu, outros, né? O Kepler também viveu muito isso, um problema na Europa entre as religiões, né? Protestantismo, essa parte aí, né? A religião católica e tal. Esse problema todo, né? Envolvendo religião e ciência, né? Não ajudou, né? E eles não estavam num momento propício para essa situação. Então, errado também. Continuando. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Também não, né? Ele não fez isso pensando em melhoria da economia, melhoria do que fosse no sentido governo, nem nada. Ele trabalhava até de certa forma independente disso, tá certo? Então não tem nada a ver essa alternativa. E última, que portanto vai ser a correta, Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Essa é a resposta correta, justamente porque fala que Kepler sistematizou as ideias que Tycho Brahe só tinha, vamos dizer assim, colhido esses dados, e ele sistematizou de uma forma que você pode, a qualquer momento, revisitar esses dados e concluir o que ele também concluiu. Então, a resposta correta, letra E. Para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, uma segunda questão aqui, rapidinho. Um ônibus espacial, Atlantis, foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, letra A, se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta da ação da aceleração da gravidade. Olha para cá. Essa ideia de que um corpo está lá no espaço
está numa estação espacial, está dentro de uma nave espacial e ele não tem gravidade agindo sobre ele, isso não existe. A gravidade, em função da distância do planeta até o ponto, pode ser pequena, mas ela não vai ser zero. Então esse negócio de falta de gravidade, gravidade zero, isso aí não corresponde à verdade, né? É uma invenção que às vezes se tem em função de ver lá astronauta flutuando, certo? Mas não é verdadeira. Próxima. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada a dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Veja bem, então tem nada a ver com a inércia aí também. Mais uma vez, falando sobre uma situação que não corresponde para a ideia. Então, está errado. Letra C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler que não se aplicam a satélites artificiais. Comentário de novo. Você vê que nas equações de Kepler não tem nada a ver massa. Ele não trabalha massa. Isso está lá na lei da gravitação universal. Então, quando ele coloca também que não se aplicam a satélites artificiais, todo e qualquer corpo que orbita ao redor de um outro de massa maior obedece às leis de Kepler. Também, então, está incorreta. Letra D. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso sobre o telescópio, e é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Então, essa situação é uma situação que decorre lá das aulas de forças, quando a gente tem um objeto girando ao redor de outro, existe uma força atraindo ele em relação a esse outro, essa força, força gravitacional, que a gente chama de força-peso, até de uma maneira às vezes errônea. Então, essa é uma grande possibilidade de estar correta, porque fala justamente dessa atração que existe, a lei da gravitação universal. E finalizando, não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de ação contrária que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente pelo seu volume. Também uma alternativa sem muito pé nem cabeça está descartada. Então a resposta correta, né? Como a gente olha pelo visual ali, rapidinho o visual, é a força-peso que puxa e segura o satélite em volta do planeta, tá certo? E nesse movimento que o satélite faz em volta do planeta, o MCU, o peso é a força resultante aplicada sobre ele. Então se mantém por conta disso. Então, resposta correta, letra D, certo? Que fala dessa força-peso. Por último, para a gente finalizar, lembrando que se houver alguma dúvida, você perdeu algum momento, você precisou sair para ir no banheiro, não conseguiu ver alguma parte da aula, você pode acessar o site www.sergiosponteiros.com.br e revisitar uma aula, um momento que você perdeu, tá certo? Em qualquer uma das disciplinas que a gente trabalha aqui. Por hoje é só, né? A gente vai novamente revisitar algumas ideias que a gente trabalhou hoje em outras aulas, mas espero que essa aula tenha sido a contento e você tenha conseguido compreender os conceitos, ok? Obrigado, até mais.